E aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Vamos falar hoje aqui sobre as invasões estrangeiras, um momento onde franceses e holandeses se interessam muito aqui pelo nosso território, porque desde o descobrimento do Brasil, Portugal via-se obrigado a desenvolver uma política colonizadora, justamente para garantir o seu domínio, impedindo com que esses países aqui chegassem e dominassem um território dele. A administração totalmente centralizada, desenvolvia ações através dos governos gerais, como nós vimos. E o sucesso da economia canavieira, entretanto, não conseguia afastar a ameaça da invasão estrangeira, que, ao contrário, até cresceu durante os séculos XVI e XVII. A União Ibérica, por sua vez, ampliou os problemas internacionais contra Portugal, e suas colônias herdam também os inimigos da Espanha. Com a descoberta da América, a Espanha se apossava das ricas minas de ouro e prata que estava encontrando, além de tesouros inéditos, que estavam vindo aí através das civilizações nativas, os incas, os astecas e os maias. Graças a essa exploração evidenciada pelos navios que chegavam da América carregados de metais preciosos, a Espanha ia se transformando durante o século XVI numa potência gigantesca na Europa. Assim, de 1500 a 1600, o reino espanhol vai se firmando como um dos principais países imperialistas, e vão dominando a América aqui, uma das mais importantes áreas coloniais da riqueza da coroa espanhola. Também eles tinham colônias na Ásia. Era tanta terra em domínio espanhol que o rei Carlos dizia que nos domínios espanhóis o sol jamais se punha. O grande Império Espanhol despertou a oposição de outras importantes nações europeias, como a Inglaterra e a França, além da recém-independente, mas já poderosa comercialmente Holanda. Então, dessa forma, para participar dos lucrativos negócios coloniais, essas nações passaram a investir com a intenção de fundar aqui pequenas colônias para levar riquezas para a Europa. O resultado foram várias invasões, principalmente entre os franceses e os holandeses. Desde os primeiros anos do século XVI, os corsários franceses frequentemente chegavam em nossa costa. Eles tinham interesse aqui no pau-brasil, principalmente, e também achar riquezas como ouro, prata e outras coisas. Durante o governo de Duarte da Costa, em 1555, chegaram a invadir o Rio de Janeiro e planejaram fundar uma colônia. E fizeram isso, fundaram a chamada França Antártica, mas fracassaram e começaram a ser expulsos pelas forças do governador Mendes Sá a partir de 1567. Os franceses não desistiram da sua empreitada e continuaram presentes no nosso litoral, principalmente na região nordeste brasileira, nas regiões que correspondem hoje aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, o Pará. A colonização francesa muitas vezes contava com a ajuda dos indígenas locais, e essas investidas dos franceses obrigavam os portugueses a organizar sucessivas expedições militares para expulsar os franceses e impedir que eles apaziguassem os índios para o seu favor. Assim, em 1612, os franceses tentaram novamente organizar uma grande colônia no Brasil, a chamada França Equinocial, na região do atual estado do Maranhão, que ainda não era ocupada pelos portugueses. Ela foi comandada por um cara chamado Daniel de La Touche, e a expedição francesa fundou o Forte de São Luís, nome escolhido em homenagem ao rei francês, Luís XIII. Esse forte daria origem à atual capital do estado maranhense. Em 1615, os franceses foram expulsos de sua colônia por expedição de militares comandadas por um português chamado Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. Quase 100 anos depois, em 1710 e 1711, os franceses tentaram novamente invadir o Brasil, atacando o Rio de Janeiro, sendo mais uma vez derrotados. As sucessivas derrotas levaram os franceses a desistir de se fixar no Brasil, estabelecendo-se mais ao norte, onde fundaram a Guiana Francesa. Fazendo parte do grande Império Espanhol, os Países Baixos englobavam a Holanda, a Bélgica e parte do norte da França. Essa região, dividida entre católicos favoráveis ao domínio espanhol e protestantes desejosos da independência, viu um período de grande desenvolvimento comercial iniciado no final da Idade Média. A partir de 1572, a parte norte inicia a luta para se separar da Espanha e em 1581, proclamada a independência, formou a República das Províncias Unidas dos Países Baixos.
ou República da Holanda. Com sede em Amsterdã, a seguidora da religião protestante, a Holanda, tornou-se a partir de então inimiga da Espanha católica. Por consequência disso, a União Ibérica, iniciada no ano anterior, transformou as colônias portuguesas em inimigas dos holandeses. A instalação da empresa açucareira no Brasil, como vimos, contou com a participação dos holandeses, para eles financiarem as instalações e o início da produção do açúcar aqui. Assim, quando Filipe II proibiu a manutenção dessas relações comerciais, tirou os holandeses de uma grande fonte de lucro, que era aqui a produção do açúcar que eles comercializavam na Europa, levando então os holandeses a reagirem, promovendo uma invasão no Nordeste brasileiro. Para enfrentar o embargo espanhol ao comércio do açúcar, os holandeses fundaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa para controlar esse comércio e tentar se apossar dos domínios ibéricos na América. Em 1624, a Companhia das Índias Ocidentais invadiu Salvador, na Bahia, aprisionou o governo Diogo de Mendonça Furtado. Os colonos, organizados sob o comando do bispo Marcos Teixeira, executaram sucessivos ataques de surpresa, impedindo o avanço dos holandeses para o interior do país. Em março de 1625, a Espanha enviou à Bahia uma esquadra com cerca de 50 navios e mais de 12 mil homens sob o comando de Fradique de Toledo Osório, a chamada de Jornada dos Vassalos, pois era composta de soldados luso-espanhóis, e essa expedição derrotou e expulsou os invasores holandeses da região. Por decisão da Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses voltaram a atacar a Bahia em 1627, pilhando carregamentos de açúcar, fumo e outros produtos. No ano seguinte, aprisionaram um navio espanhol com grande carregamento de prata, próximo de Cuba. Essa prata foi usada para organizarem uma nova grande expedição invasora, que ocorreu em 1630 e atacou a região de Olinda, no Recife. A chegada dos holandeses levou a população da capitania de Pernambuco para o interior, onde fundaram centros de resistências contra o invasor. O Arraial de Bom Jesus foi o principal deles. Seu chefe, Matias de Albuquerque, organizou a resistência sob a forma de guerrilhas, conseguindo conter os invasores. A partir de 1632, os holandeses contaram com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, um mulato que conhecia muito bem a região e que colaborou decisivamente para as sucessivas investidas vitoriosas dos holandeses, chegando a destruir o Arraial de Dom Bom Jesus. Isso aconteceu em 1635. Posteriormente, Matias de Albuquerque conseguiu prender Calabar, que foi considerado traidor e executado. As sucessivas vitórias holandesas consolidaram o seu domínio no Brasil. Muitos senhores de engenho se uniram aos holandeses a fim de superar as dificuldades econômicas por que passavam devido à guerra, à destruição dos engenhos e às sucessivas fugas dos escravos. A Companhia das Índias Ocidentais passou então a organizar o Brasil holandês, nomeado para governá-lo o conde Maurício de Nassau. Durante o governo de Maurício de Nassau, que ocorreu entre 1637 e 1644, os holandeses dominaram o litoral brasileiro desde o atual estado do Maranhão até Sergipe, só não conseguindo conquistar a Bahia. Para normalizar a produção açucareira e garantir o domínio holandês no Brasil, a aliança com os senhores de engenho foi fundamental. Nassau adotou uma política que atendia aos interesses dos ricos latifundiários locais. Ele reativou a produção açucareira, concedeu empréstimos aos senhores de engenho e garantiu que eles tivessem um abastecimento de escravos graças às conquistas que os holandeses tiveram em Angola, em São Tomé, na África. Além disso, saneou e modernizou Recife, transformando-o de pequeno vilarejo num centro urbano pontilhado de obras arquitetônicas. Ruas foram pavimentadas, pântanos foram drenados, canais e pontes sobre o delta dos rios Capibaribe e Beberibe foram construídos, assim como um observatório astronômico, um zoológico, teatro, palácios. Recife passou a se chamar Mauritsstad, ou Cidade Maurícia, em homenagem a seu benfeitor. Nassau promoveu também o estudo e o registro da flora e fauna tropical, convocando cientistas e artistas europeus para permanecerem temporadas na sua colônia e investigarem as nossas riquezas. Entre os principais contam-se Franz Probst e Albert Ecknoth, que pintaram cenas da paisagem, de flores, frutas e animais típicos do Brasil colonial holandês. Além desses, destacava-se o naturalista George Marggrave, que escreveu
História Natural Brasileira, e o médico William Piso, que escreveu um tratado sobre medicina brasileira. Durante o governo de Nassau, até mesmo a liberdade religiosa foi implantada, de modo a não haver atritos entre os católicos colonos luso-brasileiros e os protestantes holandeses. Como consequência dessa hábil administração, ano a ano, a Companhia das Índias Ocidentais aumentava seus rendimentos com açúcar brasileiro. Assim, em 1640, enquanto Nassau levava o progresso ao Nordeste brasileiro, Portugal restaurava sua autonomia frente à Espanha. Com o apoio da Holanda e da Inglaterra, conseguiu vencer a luta contra os espanhóis, passando a ser governado pela dinastia de Bragança, tendo como rei Dom João IV. A aliança entre Portugal e Holanda na Europa propiciou uma trégua também na colônia, indicando que o Nordeste brasileiro continuaria sendo holandês. A administração de Nassau, contudo, foi contestada pela Companhia das Índias Ocidentais, que considerou seus gastos excessivamente altos. Necessitando de recursos para financiar as sucessivas guerras de que os holandeses participavam na Europa, a companhia impôs a adoção de uma política mais rigorosa em relação aos colonos brasileiros. Nassau se opôs a essa política e acabou perdendo seu posto, retornando à Holanda em 1644. Imediatamente, cresceu o descontentamento dos colonos frente ao aumento dos impostos e ao rigor da cobrança dos empréstimos feitos aos senhores de engenho. O confisco de propriedades dos devedores semeou o ódio e a revolta contra os holandeses. Em 1645, o descontentamento generalizou-se contra os holandeses e explodiu na insurreição pernambucana. Por ter sido uma luta dos colonos brasileiros, já que Portugal tinha feito acordos com a Holanda, a insurreição pernambucana apresentava uma clara divergência entre os interesses brasileiros e a metrópole, uma evidente manifestação colonial de apego à terra nativa e despeito de Portugal. Os líderes da insurreição eram senhores de engenho, como João Fernandes Vieira, e pessoas do povo, como Henrique Dias, que comandavam um batalhão de negros, e Felipe Camarão, conhecido por Índio Poti, que chefiava um batalhão indígena. A luta de guerrilhas e as sucessivas emboscadas foram pouco a pouco aniquilando o poderio holandês. À medida que as vitórias dos colonos se somavam, Portugal começou a enviar reforços, aumentando a vantagem desses colonos. Então, em 1646, os holandeses foram derrotados na chamada Batalha do Monte das Tabocas, e em 1648 e em 1649, nas duas batalhas de Guararapes. Nessa época, o apoio português aos rebeldes coloniais era quase total. Por outro lado, na Europa, a Holanda enfraquecia-se ao ter que enfrentar a Inglaterra, que estava se tornando sua principal concorrente no comércio internacional. Acompanhando essas mudanças, Portugal passou a se aproximar da Inglaterra. Aí, em 1654, os holandeses foram derrotados definitivamente na Batalha de Campina de Taborda. A sua expulsão do Nordeste brasileiro arrastaria o ciclo do açúcar a seu final. Os holandeses haviam iniciado a plantação de cana-de-açúcar em suas colônias antilianas, antes mesmo de sua definitiva expulsão do Brasil. Como, além disso, aprenderam aqui as técnicas de produção e já controlavam a distribuição do produto no mercado europeu, desbancaram a produção de açúcar brasileira, que começou a entrar em franca decadência. O fim do Brasil holandês acarretou o fim do ciclo do açúcar no Brasil e deu início a uma grande crise colonial, sem precedentes. Pois bem, pessoal, vamos então fazer um resumo do que nós vimos agora. Com a descoberta da América no século XV e a exploração das minas de ouro e prata nas suas novas colônias, a Espanha se tornou uma das mais poderosas potências europeias, estando totalmente rival da França, da Inglaterra e da Holanda. A partir da União Ibérica, iniciada em 1580, Portugal e suas colônias passariam a ser atacadas pelos países inimigos da Espanha. Desde a descoberta do pau-brasil na costa brasileira, os franceses tentaram se apossar das nossas terras. Chegaram a fundar uma colônia no Rio de Janeiro, chamado França Antártica, empreendimento que fracassou. Outra tentativa foi a invasão do Maranhão em 1612, quando fundaram o Forte de São Luís, núcleo que seria a França equinocial. As invasões holandesas concentravam-se no Nordeste devido à ligação que os holandeses tinham com o empreendimento açucareiro. A Holanda, que lutava contra a Espanha por sua independência,
foi proibida por Felipe II de comercializar o açúcar brasileiro. Devido a esse embargo, os holandeses invadiram o Brasil. A burguesia holandesa fundou a Companhia das Índias Ocidentais a fim de controlar a comercialização do açúcar. Por sua decisão, a Bahia foi invadida em 1624. Uma grande esquadra enviada pela Espanha conseguiu a expulsão dos invasores. A invasão holandesa de 1630 em Pernambuco foi bem sucedida. Os holandeses contaram com a ajuda de Calabar e destruíram o Arraial de Bom Jesus, centro da resistência da colônia. Para administrar sua colônia, os holandeses nomearam o Conde Maurício de Nassau, que empreendeu uma política progressista no Nordeste. Depois da restauração que pôs fim à União Ibérica, Portugal aliou-se à Holanda, consolidando o domínio holandês no Brasil. A administração de Nassau, entretanto, entrou em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais, que exigia uma política mais dura com a colônia. Com a substituição de Nassau, reiniciou-se a intensa luta dos brasileiros contra os holandeses. A chamada Insurreição Pernambucana, iniciada em 1645, levou à expulsão dos holandeses. A saída dos holandeses do Brasil significou a decadência do ciclo do açúcar, pois os holandeses, que já controlavam e distribuíam o açúcar na Europa, passaram também a produzi-lo nas suas colônias, desbancando com isso a produção do açúcar brasileiro. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um podcast. Até o próximo.